Olá, todo mundo! E aí, pessoal? Está aberta a nova temporada de lives por aqui. Eu já fiz uma com a participação da Tati, mas hoje é oficial, com convidado, Dr. Lucas, um profissional incrível, meu amigo, que está nessa jornada de imigração também. Tá vindo aqui contar pra gente como funciona para dentistas, as alegrias, os perrengues e o caminho, né? É muito especial poder trazer o Lucas, porque ele é dentista, é da área da saúde, vai ter muita coisa para contribuir. Eu tenho certeza que muitos enfermeiros aí que estão nesse Instagram conhecem um amigo e tem interesse. Às vezes a pessoa nem sabe que existe essa oportunidade, né? A maioria não sabe. Mas também para nós enfermeiros darmos valor para o nosso processo, que embora seja um processo difícil, todo mundo sabe que vocês vão ver que é melhor do que o dos dentistas. Então tem algumas facilidades, né, se a gente comparar. Então eu creio que quando a gente consegue olhar para o lado, a gente também dá valor para aquilo que a gente já tem e consegue ajudar de repente o colega aí, né, alguém que você conhece da área. E sobre o Lucas é muito legal porque trazer uma pessoa maravilhosa, cheia de coisas boas para contar, e registrar essa chegada dele aqui, para mim é um privilégio. Ele acabou de chegar aqui nos Estados Unidos e aqui na live, então registrar essa pessoa incrível que ele é, poder trazer mais essa história para vocês. Então, boa tarde a todos que estão chegando, estou muito animada. Ai, muito legal. Vamos lá, eu vou chamá-lo aqui. Eu estava até agora resolvendo as coisas do workshop, tive que interromper. Boa tarde, gente. Olá! E... Peraí, deixa eu me ajustar aqui. Tudo e você? aí, tudo Peraí, bem? só um minutinho. Maravilha, também vamos Vamos ajustar o ajustar enquadramento. aqui, né? O cabelo, a roupa. Ai, Deus. Ó, a gente veio Sem combinando aqui perceber, hein? Sem no vermelho e perceber. no Essa aqui é vinho. boa. Né? Isso. Lucas, obrigada. Eu amei Imagina. quando você aceitou. Eu acho que vai ser muito bom contar a história, né? Eu tava falando que, embora o nosso Sim. processo seja diferente, os enfermeiros têm contato com dentistas. Eu sei que isso vai chegar, essa informação, a muitos Aham. dentistas, embora indiretamente, e para os enfermeiros darem valor para o É. processo também, o nosso. Porque as pessoas falam, é É. muito difícil. Aí vão ver como funciona Vocês para vão ver como é que outras funciona profissões, agora pra capa não dentista, é? hein? Que aqui o negócio pega feio. Então, É isso. mas você tá aí, isso que importa. Se apresenta para as pessoas, quem Ah, você é, de legal. onde você veio, para a gente entrar no nosso Vamos sim. assunto imigração. Bom, pessoal, prazer, eu sou o Lucas, né? Eu sou dentista no Brasil. Eu tenho uma carreira bem estabelecida. Ficou sem o áudio, vamos retomar aqui. Peraí, deixa eu achar um negocinho aqui. Uhum. Coloca aí. Mais estável. Peraí, acho que agora vai. Acho que agora foi, hein? Bem-vindo, Aline entrando, um monte de gente chegando Isso aí. aqui, muito legal. Então vamos lá, eu sou Conta o aí para Lucas, nós. Primeiro, é muito louco como eu conheço a Angélica, tá, gente? A Angélica veio de uma pessoa que é minha amiga do colegial e a gente se conheceu depois. Oi, amor, tudo bem? Ela falou, eu quero Oi, ver o tio Steph, tudo Lucas. bem, linda? Dá um oizinho e vai lá pro quarto. Oi, linda, beijão. Saudade. Mas, como eu estava falando para vocês, eu sou o Lucas, eu sou dentista no Brasil, né? E aqui estou vindo para os Estados Unidos agora para poder fazer um processo imigratório. Mas eu já tenho uma carreira aí longa, mais de 10 anos de profissão. Sou especialista em ortodontia, sou especialista em cirurgia. Eu não finalizei toda a especialização.
mas eu consegui fazer bastante coisa utilizando essa minha vertente da cirurgia também, né? Eu sou referência assim na parte estética e na parte estética dental e estética facial. Então, antes de vir para cá, os meus principais nichos de atendimento eram da parte estética, né? Mas, enfim, eu tenho uma carreira bem consolidada no Brasil, graças a Deus. Pacientes que estão comigo já há muitos anos, né? Gostam muito de... Eu brinco que eu fiz um elo de amizade e de trabalho com todos os meus pacientes, né? Então, a principal situação para mim de vir para cá era essa questão de desmembrar esse elo dos meus pacientes para vir para cá, né? Porque para mim a amizade que eu tinha com meus pacientes, que eu tenho até hoje, né? É muito importante e é por isso que também eu consegui vir aqui por conta de um paciente. Eu vou contar as histórias para vocês, vocês vão entender o porquê. Mas eu sempre tive... Eu vim muito para os Estados Unidos, eu venho para cá desde 98, né? Então conheço bastante aqui. Mas me mudar para cá, né? Passei um período aqui também, numa época, um período mais curto, mas também passei por aqui. Fiquei aqui de 9 a 12 meses, mais ou menos, fazendo algumas questões voltadas para a área odontológica também, né? Então já conhecia um pouco da cultura, mas não dessa forma como é hoje, que eu tô tão imerso, né, nessa questão do meu profissional. Então a gente conhecia a Angélica e o Eliel. Eles falaram para mim, olha, eu acho que você consegue ir para lá, viu? Eles que plantaram essa semente na minha cabeça, gente. Então, eles plantaram essa semente, depois de um ano, estou eu aqui, entendeu? Agora, foi bem... Olha, é uma coisa louca, né? Resumindo, a gente se conheceu através da Aline, que é uma amiga do Lucas, e indicou meu marido para fazer um trabalho de marcenaria no apartamento, isso, no apartamento. Né, primeiro? Isso. Foi no COP, né? E depois no consultório, e aí eu entrei nessa porque eu queria ir lá dar a retocada, você mudou minha vida. Nossa, como eu fui feliz. E a gente foi, nas consultas, a gente foi criando um amor mesmo, porque foi criando uma amizade, a gente se divertia, e aí entrou essa coisa do processo, aí pronto. Aí virou uma loucura, né? A gente só queria falar de brincar e como podia fazer. E o Eliel, não, Lucas, você pode, você pode, você pode. E deu super... Enfim, o Lucas tá aqui. Então é muito louco para mim. Assim, é muito louco lembrar que parece que foi ontem que a gente estava no seu consultório e eu naquela ansiedade das provas, do meu processo, e falando para você, então, já pensou o dia que você estiver lá e nós dois aqui? É louco. Isso, as coisas acontecem, né? As pessoas às vezes falam assim, é meio distante. Será que isso rola? Sim. Tô eu aqui, você tá aqui. É só fazer, né? Tem que ter a fé, mas tem que ter a ação, né? E conta pro pessoal. Do dia que você fala assim, beleza, então vou ver qual que é. Como que foi isso? O que você precisou fazer? Qual foi, assim, a maior dificuldade? Como rolou essa situação? Tá, eu quero ser dentista, eu sou no Brasil, quero ir ser dentista nos Estados Unidos. Então, como o processo, tudo começou, na realidade, quando eu, conversando com a minha esposa, enfim, né? Minha esposa também é dentista. A gente conversando em conjunto, ela falou assim para mim, olha, vamos ver, né, como que vai ser, vamos definir algumas questões primeiro e saber como é que funciona para poder a gente ir, né? Eu tive algumas outras oportunidades, na realidade, eu tô vindo para cá de uma outra maneira, né? Eu fiz algumas questões voltadas para um mercado mais financeiro, né? Então, eu estou vindo para cá, num primeiro momento, como investidor de uma clínica, né? Em conjunto a essa clínica. E também tem alguns outros contratos com umas outras empresas. Mas da minha decisão até agora, né, até eu chegar aqui nos Estados Unidos, foi um processo muito longo, né? Querendo ou não, é uma situação que envolve muitas coisas. Pode não ter sido longo referente a tempo, mas as definições do que realmente eu tinha que fazer foram muito intensas, né? Então, assim, a primeira coisa que o pessoal vai vir para cá e quer ser dentista aqui é ter a disposição. Porque aqui, para você, diferente da questão do enfermeiro, né? Aqui tem algumas diferenças bem, principalmente referente à quantidade de tempo que você estuda, né? Então, assim, o enfermeiro, ele basicamente, e você me corrige, Angélica, se eu estiver falando alguma besteira, tá? O processo para enfermeiro, ele acaba sendo um processo no qual você consegue fazer uma validação via prova, né? São coisas um pouco mais simples, vamos colocar assim. Você faz tudo do Exato. Brasil, Você faz tudo no Brasil.
para você ser dentista aqui, né, não é tão simples assim, não é uma prova que não que seja simples, tá, gente? O processo é um pouco diferente, tá? Na parte da enfermagem, você faz tudo do Brasil, você consegue resolver tudo via Brasil. Para você ser dentista aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que você precisa ter é uma aceitação de uma faculdade. Então, enquanto você não é aceito por uma faculdade, você não vai conseguir ser dentista aqui. Então, assim, o processo ele pode ser iniciado do Brasil, né? A gente consegue fazer um processo via Brasil, e aí você consegue vir cá de uma outra forma, mas existem vários steps, a gente fala. É uma profissão que realmente aqui tem uma valorização muito maior do que no Brasil, é totalmente diferente, como as profissões da área da saúde, né, Angélica? Eu acredito que a maioria delas são assim aqui, né? E a minha definição entre vir para cá, né, o momento que eu decidi vir para cá, até de fato estar aqui, foi um processo no qual eu fui desenvolvendo. Primeiro eu vim para cá algumas vezes, né? Ano passado eu vim umas 4 vezes para cá, para poder primeiro saber como é que é o estilo de se eu realmente me adaptar, porque hoje eu estou no estado da Califórnia, né? É um estado que eu conhecia, mas não conhecia da mesma forma como eu conhecia de repente a Flórida, esses outros estados, né? Diferente, com taxas diferentes, com valores diferentes. Então isso também era uma coisa que eu queria saber se realmente minha família, a gente gostaria de permanecer dentro desses. Sim, a gente ama a Califórnia, é um estado maravilhoso, é um estado muito legal. Algumas diferenças referentes aos outros estados em geral. Então, assim, a minha definição começou nesse momento, né? Quando eu falei, olha, agora eu vou começar a fazer o desenvolvimento do meu processo mediante onde eu vou morar, né? Então, vim para cá algumas vezes no ano passado, conheci as empresas, né? Conheci como se é a odontologia aqui nos Estados Unidos, que é totalmente diferente do Brasil. Então, você que é dentista... Tipo o que que é diferente? Conta aí para os dentistas vão assistir. O que é mais exemplo, que é bem chama mais diferente aqui nos atenção? Estados Unidos, né, da odontologia, é o modo como a gente... Primeiro é o consultório, né? O estilo do consultório é totalmente diferente. A gente tem, assim, um dentista tem mais ou menos de 4 a 5 salas. Ele consegue manejar de 4 a 5 salas dentro de uma hora. Porque são vários tipos de... Que isso? Vai pingando. Ele vai pingando, tipo, de sala em sala, o paciente está lá, ele faz esse, já faz o outro. Porque são muitos auxiliares, muitos DAs, né, que a gente chama aqui, Dental Assistants. Então, dentro do consultório, a gente tem em média de 4 a 6 DAs dentro do atendimento. Então, você vai tendo todos esses profissionais que vão dando todo esse suporte para o dentista. Então, o dentista aqui, hoje, ele atua normalmente dessa forma. Então, ele coloca o paciente na cadeira, quem coloca o paciente na cadeira é o Dental Assistant, né? Ele coloca esse paciente lá e começa o desenvolvimento. Com raio-x é obrigatório, tá? Radiografia panorâmica, radiografia periapical de todos os dentes, para começar qualquer tipo de plano de tratamento. Isso é feito dentro do consultório, né? Então, todas as máquinas, todos os exames radiográficos são feitos dentro do consultório. Depois disso, o dentista vem e faz uma avaliação daquele paciente, e depois dessa situação, ainda quem finaliza normalmente a parte da limpeza e dá uma finalização no paciente é um hygienist, que hoje são muitos dentistas que estão aqui nos Estados Unidos tentando validar o diploma dessa forma, né? Então, assim, trabalhar como hygienist aqui no Brasil, nos Estados Unidos é muito comum para quem é dentista aí no Brasil, né? Que é um curso que é um pouco menor, a gente consegue fazer eliminando algumas matérias, porque como a gente é dentista, a gente consegue eliminar algumas questões, mas o processo é bem definido, assim, né? Não é um processo simples, vai algumas etapas, né? Mas aqui a primeira situação que a gente vê de diferente é realmente essa questão do modo do atendimento ao cliente, né? Assim, tem algumas coisas bem peculiares. A dinâmica, né? Porque você não ia ter tempo de bater papo igual você faz jeito no nenhum, Brasil. jeito nenhum. Não dá? Você atende. Exato. Aqui é bem diferente isso, né? Por exemplo, tem algumas questões bem pontuais. Então, a gente tem algumas manias. Quem é dentista aí vai saber. A gente está atendendo um paciente fazendo uma cirurgia, a gente coloca o babador e deixa o material aqui no peito do paciente, às vezes, entendeu? É uma coisa comum de dentista, né? Ainda mais quem está formado há mais de 10 anos, assim, isso é uma coisa que a gente fazia muito antes. Hoje já não se faz tanto, mas fazia. Aqui nos Estados Unidos é proibido isso. Você não pode ter contato, toque no corpo do paciente. Então, assim, todo esse contato que a gente tem no Brasil... Todo esse contato que a gente tem no Brasil com o paciente aqui é bem diferente. Os dentistas aqui não são pessoas... Tem que segurar muito a onda. Desde o vestimento, né?
tudo é muito diferente. Então, o modo da clínica, o modo de atendimento, o modo de pagamento, o modo como o paciente é tratado dentro da clínica, é tudo muito diferente. Então, assim, é uma coisa impossível? Não, não é. Só que a pessoa precisa entender que são processos muito bem definidos, entendeu? São coisas que vão sendo feitas de acordo com... Ela precisa estar Muito aberta à mudança, muito né? aberto. Mas são coisas que dá certo, só que você tem que ter uma mudança de comportamento um pouco mais expressiva, mais do que a gente imagina. Igual eu lá nos partos, eu mó emocionada que o neném vai nascer e as pessoas tudo assim, ó. Tipo, nossa, gente, vamos lá, animação. Tem que respeitar a cultura, né? Você tá num outro país, é você que tá lá. Tem que entender. É tudo muito diferente, segurar mas a onda, você né? tem que saber que as coisas vão acontecer se você quiser de verdade, né? É justamente isso, você tem que querer muito, não é uma coisa que, né? Eu acho que a gente sempre conversou sobre isso, né, Angélica? É uma coisa que você tem que querer, né? Não dá para querer pouquinho, não tem. Não tem plano B, né? Para imigrar, você tem que ter aquele plano A e o plano B é cumprir o plano A. Se você tem dúvida, não vai dar. Você não faz. Mas para mim, assim, o processo em si demorou em torno de mais ou menos 1 ano, né, dessa primeira oportunidade, né, e até eu definir isso, até eu de fato estar aqui, né. E aí demorou mais ou menos isso em torno de 1 ano aí, que foi o período que a gente foi ajustando para poder conversar, definir como é que ia ser esse processo de visto, né, como é que ia ser esse processo de documento, como que ia ser esse processo de validação, como que ia ser esse processo de trabalho, né, porque a gente tem ainda business no Brasil, né? A gente ainda tem algumas coisas no Brasil que estão em desenvolvimento, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda vai ter um retorno ao Brasil em alguns momentos, né? Para passar alguns períodos específicos. E aí a gente está começando a se adaptar para poder a gente conseguir, de fato, né? Transformar um pouco disso. Eu acho que diferente de alguns enfermeiros, né? Acho que da grande maioria, os enfermeiros eles vêm uma contratação e por um período, né? Os dentistas é um pouco diferente, né? Eu tive uma outra posição, para mim foi diferente, tá? Não é uma posição tão convencional, então assim. Caso você já chegou com um projeto, né? Você não chegou como um funcionário de uma clínica. É uma situação mais privilegiada, no sentido de que você chegou já com uma situação mais confortável, vamos dizer assim. Tá travando um pouquinho. Gente. Vocês estão me vendo, gente? Eu acho que eu vou tirar o meu Wi-Fi. Eu vou tirar o meu Wi-Fi, porque às vezes não... Okay. Vocês estão me vendo? Tá me vendo? Tá. Então, beleza. Sim. Mas eu cheguei numa outra posição, sim. Para mim foi tudo foi bem diferente, né? Não é uma coisa tão... Mas foi um pouco diferente. Tô vendo aqui o pessoal tá falando que o meu tá de boa, o teu que tava travando. Agora acho que tá melhor mesmo, viu? Eu tirei o Wi-Fi, que às vezes o Wi-Fi que dá... Ele não é tão estável, né? O 5G ele segura melhor nas lives. Vamos ver. Sim. Então, assim, Lucas... Lógico. Desculpa. O que eu quero, assim, que você coloque é... Para quem está assistindo, um dentista normal no Brasil. O cara tem um consultório ou trabalha no consultório e fala, quero ir. Quais são os caminhos? Onde ele deve procurar informação? Você falou da universidade. Que tipo de universidade? Que tipo de curso? É muito caro? Ele tem que procurar um advogado? Sim. Esse tipo de caminho, sabe? Específico aqui para vocês, dar uma né? luz. Porque eu trabalho, inclusive, né? O meu projeto, no geral, é com uma dentista brasileira, que é uma amigona minha, que eu vou até depois deixar a gente pode até marcar uma live junto com ela, né? Porque ela já fez todo o processo, né? Então a gente tem um projeto em conjunto, né? E ela é brasileira, enfim, fez o curso no Brasil e depois veio validar aqui nos Estados Unidos, né? Trabalhou um pouco no Brasil, depois veio para cá. Então a minha base toda é voltada com ela. Todos os meus processos eu tenho muito definido com ela, né? A gente até tem um projeto de montar uma mentoria aí, um auxílio para os dentistas que querem vir para cá, porque diferente da parte da enfermagem, né? Na odontologia tem poucas pessoas que vêm para cá, né? A gente não vê muito dentista brasileiro aqui. Aqui, por exemplo, abandona. Quando vem, trabalha, vem e abandona a odontologia. Vem e trabalha em outra coisa. Eu conheço gente próxima que abandonou, porque não sabe o caminho. Exatamente.
Fica Então, perdido, assim, a quer primeira vir, questão vem de para quem qualquer quer ser jeito. dentista aqui nos Estados Unidos é que você precisa saber que tipo de visto que você vai aplicar para chegar aqui, entendeu? E se você tem condições financeiras, na realidade, de manter depois esse processo aqui. Por quê? Porque a faculdade aqui nos Estados Unidos é muito cara, da área da saúde, né? Se você é dentista no Brasil e já tem um tempo de formação, você consegue vir da mesma forma que eu vim, que é com visto EB2NW, né, que é um visto de National and State Waivers. Então, os Estados Unidos têm muito interesse em algumas profissões da área da saúde. A primeira profissão que tem mais interesse hoje aqui é a odontologia, tá? Na sequência vem a enfermagem, né? Depois a fisioterapia. E aí, dependendo do estado que você mora, tem algumas pessoas que também são voltadas para essa questão da área tecnológica, né? Isso. E aí a gente consegue, principalmente aqui na Califórnia. Aqui na Califórnia tem muita gente que vem para trabalhar justamente nessa questão de inteligência, enfim, essas questões muito voltadas para isso, né? Só que a diferença básica do dentista para o enfermeiro é essa questão do estudo, né? Então, a primeira etapa do processo é você procurar um advogado para poder saber como que você vai vir para cá, né? Então, assim, como que eu vou chegar nos Estados Unidos? Como que vai ser a minha vida, né? Essa questão da documentação. Então, a principal situação da documentação é você definir qual que é o tipo de visto que seja elegível para você, né? Vai vir para estudar, então tem que ter um visto de estudante. Só que para você ser aceito no visto de estudante, você precisa ser aceito numa universidade. Então, o processo, ele depende muito do que você realmente quer vir para cá, né? Você quer vir para cá para estudar, para fazer o curso de odontologia, tem uma grana para se manter aqui nesse período e tudo bem? Então, beleza. Não tem a grana, porque assim, gente, é muito dinheiro, tá? A gente não está falando assim de... É isso que eu ia perguntar. Porque se a pessoa vai como Não estudante, pode. a maioria Você dos não pode vistos não trabalhar. pode trabalhar, não é isso? Então, a pessoa tem que bancar a universidade e, Isso, teoricamente, não trabalhar. Porque se for pego exatamente. trabalhando, você está cometendo uma fraude dentro do visto. Quanto a pessoa precisa para bancar a universidade? Não, Porque para o dia a dia na é. Califórnia também não É é assim, barato, se a se pessoa for quiser para validar Califórnia. diploma, gente, aqui no estado da Califórnia, que é um dos estados mais caros, somente de tax e qualidade, assim, a vida aqui é muito cara, né, nesse estado onde eu vivo hoje, né? Mas hoje a tuition, mais o curso, no integral, o curso completo, tá? Para estudantes internacionais, você vai ter um custo de mais ou menos uns $400.000, no geral. Em tudo, né? Com custo de moradia, vida, assim, tudo, né? Dentro desses 2 anos. 2 anos para Isso estudantes são internacionais. dois Essa é a média, anos, tá, gente? Tem algumas. Vai depender muito da tua vida no geral, né? Só que o bom. Só que o bom. mas fala. É, Eu tô com medo só que desses o. $400.000. O que eu ia falar é É, que, assim, não, para é inviável pessoas para muita normais, isso é gente, é verdade. inviável. Tipo, normal, É, né? por isso que tem essa Não, então, tipo, dificuldade. não vou. Então, existe alguma outra Existe. Aí a gente tem possibilidade alguns programas aqui que viável? chama GPR e ADD, né? Que são programas específicos para dentistas que querem vir, que já tem o diploma no país de origem, né? E ele vem para cá para poder trabalhar e só se estruturar naquele estado que a pessoa escolheu. Então, assim, esses programas, eles não te permitem ser dentista em todos os outros estados. Então, assim, às vezes você vai ser aceito num programa de PR e ADD num estado muito distante ou num estado que não seja tão legal para viver, né? Então, assim, a profissão de dentista aqui ela é muito valorizada, né? Hoje a média de ganho aqui de um dentista diário gira em torno de $1.200 para um clínico geral. Essa é a média de um dia de trabalho que as clínicas pagam aqui na região de San Diego, né, que é onde eu estou hoje. Então, hoje a média de custo aí para você, a média de investimento é muito alta, mas também o retorno financeiro é muito bom, né? Uma vez que você finalize todo esse processo, você consegue também pagar isso. E aí a gente tem o governo americano, para quem tem green card, né? Consegue validar, ele te empresta esse dinheiro, os empréstimos mais fáceis que a gente consegue são os dentistas, porque é um empréstimo no qual as pessoas vão conseguir pagar com muita facilidade, né? O governo americano te dá esse dinheiro para você pagar. Entendi. Mas aí, para a pessoa ter o green card, ela tem que aplicar para o visto que você aplicou, que é o Isso. EB2NIW, e tem que ser aceito, né? Tem alguns Exatamente. pré-requisitos para a pessoa se enquadrar nesse visto. Lembro. 5 anos de Lembro bem. profissão, você O lembra alguns? primeiro, o que você precisa ter para poder validar, validar não, desculpa, para poder você vir para cá com o Green Card,
é você ter, no mínimo, no mínimo 5 anos, mas o que eles pedem é, assim, 10 anos, né? Eu fiz entrevistas com, acho que de 5 a 6 advogados aqui nos Estados Unidos antes de fato vir para cá, né? Então, assim, eu fiz algumas entrevistas e aí todas as entrevistas dos profissionais pediam para primeiro enviar o diploma para poder ver se você era realmente de fato elegível a esse visto. Então, aí com isso você pagava uma consulta, né, com uma reunião, pagava com o advogado e o advogado te passava todas as informações. Então, eu fiz com todos os escritórios que eu achava que realmente seriam escritórios idôneos, né? Porque tem muito isso aqui também. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com essa questão de... Pega aquele advogado baratinho, exatamente. O cara pega o seu dinheiro, então, some, a primeira qualificação que eu lembro bem que a gente tem que ter é no mínimo 5 anos de profissão, né? Mas eles acham que 10 anos é um período legal para o governo americano entender que você é um profissional elegível para vir morar aqui, né? E ele vai te dar o direito do green card. Ah, eu tenho que vir para cá somente para ser dentista, né? Assim, eles só vão me dar o green card se eu validar o diploma? Não. Eles vão te dar o green card mediante uma intenção de você ser dentista aqui, né? Então, o seu documento não está ligado 100% à questão de fato de você ser ou não dentista, né? Assim, é mais uma intenção de ser dentista, que é uma profissão que realmente tem muita necessidade aqui nos Estados Unidos, né? Eu brinco que aqui dentista não fica desempregado nenhum dia. A pessoa coloca o currículo hoje, amanhã você tem pelo menos 5 a 6 clínicas te ligando para poder solicitar para você começar a trabalhar agora, assim, aquela coisa de agora, né? Mas Não, mesmo sem ter concluído a universidade, né? aí... Após a conclusão. Quando você tem o seu diploma aqui, seu degree aqui, né? Isso eu tô falando da vivência que eu tenho com os dentistas que moram aqui, né? Que já que trabalham aqui, né? E a outra situação é que você tem que, de fato, ter uma renda que seja maior do que a renda mínima da tua classe, né? Então, assim, eu ganho aquela situação, eu ganho aquele valor similar ao meu piso salarial, né? Que dentista a gente sabe que normalmente não tem isso, né? Que normalmente ou é profissional que trabalha por conta ou é profissional que tem o seu próprio negócio. Mas eu tive que mandar todos os meus impostos de renda dentro de um período. Mostrar que você tem uma renda maior do que a média. Exato. Isso demonstra que você é um profissional diferenciado. Algumas questões, alguns diplomas também que eu já tinha daqui dos Estados Unidos, né? Que eu tinha algumas premiações aqui de umas empresas norte-americanas também. Isso me ajudou muito na hora desse meu processo, né? Foi uma coisa muito boa para mim, porque eu tinha uma qualificação e uma notoriedade aqui dos Estados Unidos, né? De uma empresa já norte-americana. Então, isso já entrou muito bem também no meu processo. E aí são algumas questões bem pontuais. Assim, o advogado ele vai fazer uma entrevista e ele vai falar para você o que realmente tende a ser legal ou não no teu currículo, entendeu? Então, eles fazem. Montar uma estratégia para mostrar, apresentar você como profissional para a imigração. Exato. Você tem que ser e que você seja interessante para aquele processo migratório, entendeu? Porque não é um processo que é visto por uma pessoa, né? Então, assim, a pessoa vai analisar o teu currículo e vai ver se realmente você é ou não uma pessoa elegível para aquilo, se você é realmente fora da curva. Precisa ser extremamente fora da curva? Não, gente, não precisa, porque é uma profissão. Não precisa ser o melhor dentista do país, mas você também não pode ser um dentista que acabou de se formar, que não tem uma especialização, que trabalha como funcionário e ganha um salário muito baixo ainda, de iniciante, aí também não é, a gente também tem algumas questões referentes tipo as questões da especialização, né? Então, como eu tenho 2 especializações ali naquele meio, né? Dentro da minha profissão, então isso também foi uma coisa muito, muito bem notada no meu currículo, né? Então, tudo isso são coisas que, de fato, tornou a minha jornada um pouco mais fácil, né? Assim, foi uma jornada um pouco mais tranquila por conta dessas questões. Mas eu também vim muitas vezes aqui no ano passado, como eu havia dito para vocês, né? Fiz várias pesquisas de mercado, porque independente de eu vir ou não investindo, ou vir ou não, né, como sócio de uma empresa, existem as questões também muito voltadas do que eu amo, né? Porque eu amo ser dentista. É uma coisa que eu sempre quis ser desde pequeno, é a minha profissão de eleição, né? Eu pude escolher ser dentista, graças a Deus. Então, assim, vou conseguir ficar aqui por um tempo sem de fato atuar na minha profissão?
Não sei, né? Isso foi uma coisa que me pontuou muito na hora que eu vim aqui para poder ver como que era o ambiente de trabalho, porque é muito diferente, né? Então, assim, eu vou conseguir me adaptar a trabalhar dessa forma aqui, né? É uma coisa que eu vou conseguir fazer ou não? É uma coisa que eu vou, né, ter que, de fato, trabalhar só nessa área mais do investimento, dessa área mais do direcionamento do cliente, como que vai ser a minha estratégia para poder conseguir ficar aqui, né? Então, assim, isso tudo muito foi bem pontuado. Então, o processo para o dentista, ele tem essas questões bem definidas. Então, primeiro, e quem quiser depois entrar em contato comigo pessoalmente para poder esclarecer qualquer tipo de questão, porque aqui o tempo fica um pouco reduzido, é muita coisa, né? E para o dentista é muito específico para cada caso, né? Então, assim, não é uma coisa generalizada, é uma coisa específica para cada caso. Então, assim, a primeira questão, quero já vir para validar o diploma, você tem grana, entendeu? Não tem grana, vai usar o auxílio do governo, né? O governo vai te auxiliar de que forma? Você vai conseguir pagar ao menos o processo do Green Card, né? Que hoje em dia gira em torno de $20.000 aí, é esse. É isso que eu ia falar. Então, a pessoa tá no Brasil, aí fala, achei legal, vou tentar aplicar para esse visto EB2, NIW, que é o National Interest Waiver. Isso quer dizer que a pessoa não precisa de um sponsor como nós, né? Como o meu visto EB3, que o hospital fez a minha aplicação. Nesse caso, o enfermeiro se apresenta para a imigração e a imigração fala: beleza, você é interessante para nós, vem com tudo. Ou então, o visto pode ser negado também. É uma aplicação que não existe uma garantia, né? É uma profissão interessante, que tem as portas abertas, mas nada garante. Eles não são obrigados a te dar o visto só porque você é dentista, né? Então, eles fizeram uma análise do seu currículo, que a gente sempre soube que ia dar certo. A gente falava toda vez, né? Ai, Lucas, para de ser doido. Vai lá e faz logo essa aplicação, que vai dar certo. Porque você já tinha muitos anos, você se especializou, enfim. Era muito provável. Mas aí a pessoa que está no Brasil, ela busca um escritório. Você indicaria algum escritório no Brasil que faz esse tipo de análise? Algum advogado no Brasil? Alguma empresa? Eu acho. Ou você... O que você acha? Eu acho que, por exemplo, dá o meu dar processo ele é feito pela D4U, né, que é uma empresa bem conhecida hoje aqui nos Estados Unidos, na Flórida. Inclusive, eles têm sede em Boca Raton. É uma empresa muito conhecida por aqui, né? Então, assim, gostei muito do modo como foi meu processo, do modo como foi o meu desenvolvimento, né? Foi um processo bem desenvolvido. Achei muito interessante o modo como eles, de repente, pontuam o que você vai ter ou não, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de data, né? Então, por exemplo, a gente tem muito o brasileiro, ele tem muita essa ansiedade de vir para cá, né? E aí, quando o advogado te dá uma data, é muito subjetivo. Não dá para você saber com exatidão, né? Então, por exemplo, meu processo é um processo que foi mais rápido, porque eu entrei num ano que, enfim, por conta das questões da pandemia, tinha um saldo muito grande de green card para ser liberado, né? Então, isso foi algo meio que pontual. Não é uma coisa que acontece com muita facilidade. Tem pessoas que estão aqui já há um tempo, já entraram, porque você tem a possibilidade de vir para cá e solicitar essa mudança daqui também, né? Então você muda. Você vai isso é o mais comum. turista é o que as e depois mais solicita. Fazem, tá? Oi, amor. As pessoas vêm para cá, entram aqui como turista, e aí depois de 3 meses você pode alterar o teu status, né? Obviamente você não pode trabalhar, você não pode fazer algumas questões, tem que ter o dinheiro para se manter aqui por um período até essa mudança ser efetivada. Depois dessa mudança ser efetivada, você vai ter o direito à permissão de viagem, permissão de trabalho depois dessa aprovação. Quanto tempo que isso demora? Não sei. Tem pessoas que demoram 8 meses, tem pessoas que demoram 6, tem pessoas que demoram 4, tem pessoas que demoram 1 ano. Você acha que pode passar de 1 ano ou até 1 ano é um prazo meio você dando que entrada esperado? disso, protocolando isso, porque também é importante você protocolar quando você já estiver aqui, né? Porque para você protocolar do Brasil, talvez você tenha um problema na imigração na hora de chegar aqui, né? A gente não sabe de fato até onde eles têm acesso a essas questões. Né? Onde impacta, né? Tipo, você protocola como visto de o EB2 e entra como turista, aí não dá para saber se eles vão falar, por exemplo, você já tá vindo antes da hora, já estava né? protocolando meu processo e eu acabei vindo para cá algumas vezes para poder ver onde eu ia morar,
ver como é que ia ser a minha vida, né? Ver algumas questões. E eu também tenho um projeto no Brasil, né? Que é o que eu falo para todas as pessoas. Eu ainda tenho algumas questões desenvolvidas no Brasil. Então, eu retorno ao Brasil ainda, né? Então, assim, não é uma coisa que... porque tem muita gente que fala, mas você não vai... Não, a gente vai ter um retorno ao Brasil ainda. Você tá nos dois lugares ainda. Sim. E por algum tempo você pretende ficar nos dois lugares, até para você. Eu imagino que isso traga também segurança, né, Lucas? Porque você tinha uma coisa muito estruturada. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito é assim: ah, Angélica, vale a pena ir para os Estados Unidos? Às vezes, algumas pessoas têm a impressão de que só sai do Brasil e vem para cá quem tá ferrado no Brasil, sabe? Tipo, exatamente. Não, muito pelo contrário. Porque quem tem uma boa condição no Brasil conhece os Estados Unidos, passeia e tal. E aí essas pessoas conseguem ter mais visão da diferença e das possibilidades aqui. Muito, né? Então, então é isso. É justamente mas eu acho que assim, hoje em sabe. dia, né, a gente tem uma diferença muito grande, né? Por exemplo, eu fui diagnosticado com síndrome de Bernal no meio do ano passado. Né? Assim, eu tive que fazer até um tratamento psiquiátrico para isso, né? Então, nesse momento, eu tive a certeza que eu tinha que mudar a minha vida de alguma forma. Eu tive algumas questões que eu tive que até me afastar um pouco do meu trabalho por alguns momentos, né? Porque a rotina odontológica no Brasil, quem é dentista aqui sabe, né? A gente tem uma rotina muito estressante, aquela coisa, né? A gente briga muito, é um mercado muito grande, todo mundo muito concentrado em São Paulo, é muito dentista, muita gente, mas muito dentista para né? Assim, para pouco paciente hoje em dia. Em toda esquina você vê uma placa de dentista. Bom ou ruim, então, eu não sei, mas você então vê, além dessa questão né? da minha saúde física e mental, né? Também existia muito essa questão do financeiro, de você poder ter a qualidade. Porque o dinheiro aqui, gente, é muito diferente do dinheiro no Brasil. Você ganha aqui. Quando você falou que ganha $1.000 e poucos por dia, eu já fiquei pensando, meu Deus, É muito, porque $1.000 e poucos é muito dinheiro. $1.200 Não é igual aqui, R$1.000. gente, é assim, quem ganha $10.000 aqui é rico, entendeu? A pessoa que ganha $10.000 aqui, ela é rica, né? No estado... Rica. No estado da Califórnia. Rica. No estado da É Califórnia. rica. Ainda bem que eu já era sua amiga lá no Brasil. Na Califórnia é um pouco diferente, porque aqui o custo, né? Por exemplo, eu vou mencionar uma questão de aluguel, né? Eu sei porque tenho essa minha amigona aí, Angélica, que mora aí na Geórgia, né? E eu tô aqui na Califórnia, mas o custo de valor, assim, de aluguel é surreal de diferente. Então, aqui eu pago 1.100 num apartamento, ok. Exato. E o que eu vou morar é muito melhor e é 1.100 também. Você não Imagina, mora. com 1.100 você mora aqui, numa $1.100 barraca de você não praia. mora. Você vai morar na casa com alguém dividindo um quarto. É isso que você vai conseguir com $1.100 aqui. Entendeu? É bem. A qualidade de vida aqui se presume ser um pouco melhor, né? Então, realmente, as pessoas param de trabalhar aqui muito cedo. Mas isso é meio que é pontual dos Estados Unidos. Eu percebo que isso é muito pontual dos Estados Unidos em algumas questões. Mas, por exemplo, aqui sexta-feira dá umas 3 horas da tarde, já fica aquela coisa bem mais tranquila. Aqui é curtir a vida. O pessoal vem para cá, a gente tem uma quantidade de pessoas mais velhas muito grande aqui, né? São pessoas, somente em San Diego, que é uma cidade de retire, que é uma cidade onde a gente tem uma base da Navy aqui. Então as pessoas tem muitas pessoas que já são aposentadas e têm esse estilo de vida muito mais tranquilo. Tem pessoas aqui, muita criança, muito cachorrinho, aquela coisa bem tranquila. Exato. Tipo, Exato. Santos. É uma cidade de praia. Com dinheiro. Então, assim, é tudo muito. Aqui a qualidade de vida é realmente muito diferente. É o que eu precisava agora nesse momento para mim, entendeu? Exato. Respirar, né, Lucas? Recomeçar com. Já pensou tu recomeçar em Nova York? Não ia resolver a tua questão. Né? Porque você quer uma vida calma, uma vida mais aproveitável, igual nós aqui. Exatamente uma vida isso, aquela coisa 7 minutos para ir pro trabalho, então, assim, eu acho que as questões de quem hoje é dentista no Brasil e quer vir para cá, não dá para fazer nada no desespero, gente. Não é nada para amanhã. É tudo para daqui a um tempo, né? Eu tive algumas oportunidades que não é... Isso muita gente fala para mim, né? Lucas, mas você não é padrão para imigrante, Lucas. Você não é padrão para imigrante.
Não, uma porque Sei. você já estudou high school aqui, então o seu inglês já é diferente da maioria da Uhum. população. Você sabe que brasileiro não fala inglês, um ou Tá. outro, né? Então você já tinha esse conforto do idioma. Conhecia já sabia cultura, já tinha curtido. E você já chegou, tipo, bonito, né? Com uma Foi. oportunidade. Foi um presente de Deus mesmo. A gente sabe que algumas coisas na Não. vida não são através da nosso esforço, do nosso puro merecimento. Claro que você merece tudo de Teve. bom, mas a Opa. gente sabe que teve uma mão ali, né? Algo Foi. diferente, foi um Foi, com presente na certeza. sua vida É. que você Então, está assim, sabendo aproveitar. tudo isso é Isso muito que é bom. importante, né? Eu converso muito com alguns dentistas, né? E, gente, olha como o mundo é pequeno. O doutor Luciano Mazini entrou aqui. Olha só, eu estava lá na clínica, né, fazendo minhas coisas, tudo. E aí, a pessoa falou, então, eu tenho uma clínica de emergência no Brasil, na Avenida Rebouças. E eu falei, gente, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Onde eu estava, na clínica que a gente faz o atendimento. Dentro dessa clínica, um brasileiro que eu trabalhei dentro da clínica dele me achou lá. Olha que loucura, gente. Olha só se tem cabimento. O mundo é muito pequeno. O mundo Mas é eu acho que todas as pequeno. oportunidades que a gente tem na vida é muito mediante aos nossos esforços e as nossas batalhas, né? Então, eu realmente... É, exato. Eu fui Semear, né? Você semeando vai plantando, a uma minha hora semente aqui vem. nos Estados Unidos por um período muito longo, né? Então, vinha fazer alguns cursos aqui, fazia algumas questões aqui que realmente me ajudaram muito na hora do meu processo, né, imigratório, porque esses diplomas todos internacionais foram muito importantes para mim, para eu conseguir realmente ter, de fato, a oportunidade de vir para cá legalizado, porque, obviamente, de fato, eu jamais viria para cá se não fosse dessa forma. Então, eu não teria que vir para cá de uma outra forma, que não fosse essa. Mas todo o processo em si, ele é um processo que, sim, para dentista é muito diferente, né? O dentista tem que vir com muita ciência de que é um projeto que demora tempo e leva dinheiro e leva paciência, né? Porque você pode ter o dinheiro do mundo, você pode ter o dinheiro do mundo, só que não é só o dinheiro que vai definir se você vai ou não conseguir vir para cá. A primeira coisa que vai definir se você vai conseguir vir para cá é a tua força de vontade, se você realmente gosta, se você realmente quer e se você vai se adaptar, né? Porque hoje, querendo ou não, o dentista ele tem uma condição financeira no Brasil um pouco mais estruturada do que a maior parte da população, né? É uma profissão que já dá uma... Exato, como é Sim, sem enfermeiro, dúvida. É como uma é profissão todas as profissões da área da diferenciada. saúde, né? Sem dúvida. Ah, é melhor que enfermeiro. Porque a maioria dos enfermeiros, tudo lascado, meu É, amigo. Um ou é, outro que tá melhor. A gente se lasca demais. Eu imagino que vocês, dentistas, faz, trabalhando no consultório, de repente tem seu negócio, faz um volume de dinheiro maior, tem acesso a mais coisas do que o enfermeiro, que é um ganha. funcionário, Ganha. que a maioria Mas o ganha dentista ele tem pouco, que vir com isso muito consciente, né? De que o porquê tá vindo para cá, porque como eu falei, são etapas muito longas, né? São valores muito altos, né? Para desenvolvimentos e demora, né? Todo o processo é bem demorado, não é uma coisa tão simples. Então a minha indicação para quem quer vir para cá e para quem quer fazer seja ou começar a vida trabalhando como hygienist dentro de uma clínica, depois que você tiver seu documento, depois que você tiver tudo documentado, ou seja, você vindo para cá para estudar, é você realmente vir com o green card, né? Porque se você vem com outro tipo de visto, você tem que ter algumas... Você fica preso, principalmente na questão do dinheiro, né? Porque você não vai preço. poder trabalhar. Se você vem para cá com... E não pode aplicar para nenhum benefício Não de tem nada. empréstimo É do simplesmente governo, uma questão que você estudantil, vem não com tem seu dinheiro, nada. você vem por si, né? O governo americano, como eu falei, ele ajuda bastante essas áreas da saúde, né? Pessoas que querem vir para cá para poder ajudar, auxiliar nessa questão da saúde, porque hoje, se todos os dentistas dos Estados Unidos resolvessem parar de trabalhar, não teria dentistas novos para conseguir, entendeu? Dar desenvolvimento para essa profissão, né? Aqui, porque realmente são poucos dentistas pela quantidade de pessoas que moram a cada estado, né? Então, obviamente, assim, não é uma coisa pontual de todo mundo, é uma situação bem adversa, né? Mas é possível, né? É possível sim. Você tem que ser aceito em alguma universidade que quer vir para ser dentista e para começar a vida aqui. O que que eles exigem, Lucas? A universidade aceita. O que que a universidade exige para aceitar? Você manda o currículo e eles vão analisar se. Primeiro Que que vai, vai brilhar nesse primeiro que vai currículo para brilhar eles nesse currículo é ter o aceitarem? TOEFL de mais Que de tipo de. 110. Você tem que prestar um TOEFL e tem mais.
Ah, prova de Ninguém. proficiência de inglês. Ninguém escapa dessa É um miséria. TOEFL de 110, mais ou menos. Você tem que ter uma nota em torno disso. Antigamente era um pouco menor, hoje é maior, é mais ou menos 110. Porque vai de 0 a 120. É Para tirar difícil, gente, tirar 110, ó. 110 no TOEFL. Mas você tem que tirar 110 no TOEFL. A nota de corte de algumas das universidades hoje é em torno de 110. Não são todas que têm essa nota, mas a maioria é 110. E aí você tem que mandar um currículo para aprovação, e é o que vai demorar, o que vai avaliar de acordo com isso é a tua vivência odontológica, né? São trabalhos voluntariados, então, por exemplo, foi para a Amazônia, fez um trabalho, isso conta muito. Trabalhos voluntariados, de repente, aqui nos Estados Unidos, se você já fez algum, né? Cursos também dentro da tua área, aqui nos Estados Unidos, para você realmente, né, saber se você já teve alguma vivência voltada para essa área odontológica aqui no Brasil. Tem muita coisa que difere. Então, assim, e é uma caixinha de surpresas, né? Não são todas as universidades que realmente aceitam estudantes internacionais. Então, você tem que aplicar, e é o que a gente brinca aqui. Você vai para que der, para que te aceitar. Você não vai poder escolher. Não tem essa de escolher. Você vai... Não tem doce. Não fica Não fazendo tem doce. Aceitou, tu vai ter que ir para aquela. Entendeu? Tem. Então, assim... Tem que estar facinho. Seja o estado que for, seja a situação então, que assim, for. a gente não tem... eu quero fazer aqui, né? Aqui no estado da Califórnia, as mais próximas aqui de onde eu estou atualmente é a Loma Linda e a UCLA, né? Que é a Universidade de Los Angeles, Loma Linda, que fica pertinho daqui de San Diego, 1h15 mais ou menos. Essas universidades são universidades que têm uma nota de corte muito alta, que o TOEFL é 110. Você tem que fazer todos os boards, que são todas as provas de board, entendeu? Você vai passar por algumas provas práticas também, para saber se você pode... porque aqui, na realidade, aqui para quem é americano, você faz mais ou menos em torno de 7 anos de faculdade. De 7 a 8 anos, entendeu? Então, são em torno de 4 anos de college, depois mais a parte college para áreas da saúde, né? Depois mais o restante para a área especificamente da odontologia. Então, assim, a gente pula muitas etapas, né? A gente entra como estudante internacional. Então, esse tipo de estudante, ele é obrigado a ter a ciência de que ele pode passar por todas essas etapas sem passar pela universidade. Então, a gente faz as provas do board. Ele tem que provar que ele já sabe o que é suposto ele saber. Então ele não vai estudar de novo, mas ele tem que provar que As primeiras etapas a gente faz o TOEFL, depois é feito algumas provas do board, né? Depois da prova do board a gente faz uma prova prática e alguns preparos em dente, algumas coisas específicas da área odontológica, e aí depois você vai para essa... Aí você pode se matricular, enfim, pagar a tuition, pagar todas as taxas, e aí você começa o teu ano letivo ali. Hoje aqui em Loma Linda são 26 meses para estudante internacional, na UCLA são 24, se eu não me engano, mas a média é em torno de 2 anos a 2 anos e meio aí de faculdade para você conseguir ser dentista aqui nos Estados Unidos depois desse processo, né? Mas... Você tinha visto alguma coisa na Flórida também, não tinha? A respeito disso? Tinha muita diferença de, assim, requisitos? Hoje na Flórida, ou é meio que a tempo mesma atrás, coisa? a gente tinha das pessoas que trabalhavam dentro dos escritórios de aprovação, né, da parte universitária, ele era brasileiro. Eu não sei como é que tá hoje, né, porque como eu vim para Califórnia, para mim ficou tudo muito voltado para cá. Mas a Flórida hoje tem um acúmulo muito grande de dentista, né, então é um pouco diferente. A gente já tem muito dentista brasileiro trabalhando, já tem muita gente aplicando, né, para essas... Quando a pessoa descobrir, já tem gente assim, aqui, ó, muito tempo. Eu conheço uma dentista aqui em San Diego, que ela veio em 98, na época que não precisava nem validar diploma, entendeu? Fez Unicamp no Brasil e veio para cá para ser dentista. Então, assim, é tudo muito diferente, mudou muito os processos ao longo do ano, né? A gente tem uma diferença muito grande. Toda vez muda alguma coisa, a quantidade de vagas para estudante internacional é um pouco diferente, muda de acordo com cada questão, né? E aí a vivência mais ou menos clínica, né, do dia a dia também muda com o tempo, né? As leis mudam muito. Existe uma constância, mas muda muito. O processo migratório ele é muito fluido, né? Não é uma coisa muito determinada. Então, as coisas não... Nada. Nesse processo nada é garantido para ninguém. Zero garantido, gente. Na verdade, assim... Tem que se jogar e tentar. Se é uma vontade,
tem que fazer sua parte, igual você estava falando, e se preparando ao longo do tempo, estudar inglês, né? Guardar a grana para o investimento, porque só para aplicar para o visto aí vai em torno de $20.000, né? Convertendo para o nosso dinheiro no Brasil é muita grana. Então é um planejamento a longo prazo. Funciona? Funciona. Se você fizer direitinho, a chance de conseguir é muito grande, embora não seja garantida. Mas. Eu acho que assim, a minha dica, né? Acho que o importante para tudo isso daqui é realmente eu passar para vocês o que a minha vivência, o que eu acho importante para quem é dentista e quer vir para cá. A primeira questão é que você tem que se ajudar. Tá falhando o seu som. Só pode retomar a primeira coisa que falhou o seu som, não sei se o pessoal Tá escutando agora? Tô escutando. Beleza. Então, a questão, eu acho que é muito importante você vir para cá com visto já definido no Brasil. Né? Então, assim, quando você faz o processo dessa forma que eu fiz, que é fazer toda a protocolação do teu visto lá, aguardar isso chegar... Tá mudo ainda, Angélica? Agora sim. Agora já. Beleza. Não, já foi. É que a mensagem E às aí, vezes chega um pouquinho. O importante é a gente sempre Obrigada, ter Gabi. isso, essa definição, como você fez de repente, né? A mesma questão que a gente não sai do seguro, né? Então você vai continuar trabalhando, você vai continuar tendo sua clínica, você vai continuar tendo tudo que você tem no Brasil, só que você está num processo imigratório. Ah, eu posso vir para os Estados Unidos nesse período? Pode. Na teoria você pode vir. Não existe uma proibição, né? E como eu, por exemplo, eu vim para cá várias vezes antes de repente vir de fato. Né? E que nem vim de fato 100%. A gente está nesse vai e vem ainda aí, né? Mas não pode vir e ficar ilegal. Então vem, resolve o que tem que resolver, fica bonitinho dentro então, assim, da sua turista, quer ficar aqui 6 meses, né? Sem problema algum. Fique 6 meses e volte depois. Porque senão isso vai manchar muito o teu processo imigratório, né? E aí eles já vão... o que todos os advogados sempre falando para mim. A única coisa que você não pode fazer aqui nos Estados Unidos é ficar ilegal, gente. Essa é a única coisa que você não pode fazer, assim, entre aspas, obviamente, né? Mas... Claro, porque você quer se legalizar, quer se grincar, mas você queima a linha antes de começar. Muito. Então, assim, a minha dica, né, eu acho que o que eu posso dizer para todas as pessoas que querem, de fato, vir morar aqui, os dentistas em geral, venha para cá, faça todo o seu processo do Brasil, guarde o seu dinheiro do Brasil. Eu acho que é um processo que, assim, você guardando em torno aí de 5 anos, se estabilizando para de 3 a 5 anos, eu acho que é um período legal, porque chega aqui, gente, mesmo, a Angélica sabe, mesmo você documentado, tudo certinho, né? Você tem dificuldades para poder você conseguir alugar um apartamento, porque você precisa ter o seu score ali, você precisa ter... E você não tem nada no país, você não tem nada, absolutamente nada, né? Você tem uma certa dificuldade para receber dinheiro do Brasil aqui, para poder mandar dinheiro para o Brasil. Isso é uma coisa que às vezes acontece muito, entendeu? Você resolveu? Eu vi alguns stories. Eu usei a Nomad, que me ajudou demais. Eu não tinha nenhum problema. Não foi um volume de dinheiro, meu Deus, mas resolveu. Eu até hoje mando dinheiro para lá e recebo. Mas consegui. Porque eu tenho uma conta no Bank of America, né? Eu já tinha uma conta no banco americano aqui, né? E as transições do banco para você fazer para outro local é um pouco diferente aqui, né? A gente tem o Zelle, que se chama, é como se fosse um Pix aí no Brasil, né? É muito utilizado aqui, mas para você mandar aquela quantidade de dinheiro daqui para o Brasil, você precisa passar por uma conta que faça essa transferência de uma maneira tranquila, né? Tem alguns aplicativos como o Remitly, TransferWise, que são aplicativos que são mais fáceis, mas cobram uma taxa. Você pode mandar um percentual, um volume, mas começa a te cobrar um imposto. Então, assim, é muita coisa para você pensar. Então, o dentista, né? Como foi você no teu processo? Eu acho que o teu processo é perfeito de embasamento, Angélica. Né? Eu te conheço já há um tempo e todas as vezes que a gente conversou, vocês estavam muito seguros, né, da decisão, porque foi um processo desenvolvido. Então, assim, em steps, né? Então, primeiro resolveu, depois a gente, né, vem para cá, ver como é que é. Tem todas essas coisas mais estruturadas. Então, assim, é diferente. Para quem é dentista e quer vir para cá, você não vem com sponsor, entendeu? Você não vem com uma ajuda de custo. Você não vem com nada definido. É tudo muito diferenciado. Então, assim,
É diferente, porque bem ou mal o enfermeiro chega aqui já sabe que vai trabalhar, Sim. ainda que demore um mês, às vezes, mas sabe que o salário vai cair. Tem. Ele tem que O se virar. dentista, E, ele na tem que realidade, se se virar, você não né? tiver green card, você não pode se virar. Você tem que vir para cá e ficar com o seu dinheiro. Então, assim, vai se virar como? Né? Como é que você vai fazer? É um processo que demora, né? Então, assim, por exemplo, para chegar do momento que você chega aqui, até chega, se você for alterar seu status aqui nos Estados Unidos, demora um tempo para poder essas coisas chegarem até você. Para chegar a sua permissão de trabalho, tudo isso, Pode. né? Aí você pode ganhar algum dinheiro? Pode, mas você vai Exatamente. ter que fazer um trabalho que é longe da sua profissão. Você vai entregar comida, você vai trabalhar, Faz, sei lá, faz. alguma Aqui coisa você faz. faz. Quem quer fazer dólar faz, né? Mas assim, você vai ter que Exatamente. se submeter a coisas que no Brasil você Aí não aí é com fazia. a pessoa, Se tá né? Então, assim, disposto para mim, também, eu não né? estava disposto, não era uma coisa que eu queria, né? Então, assim, tendo muito isso em vista, a gente vai trabalhando com as suas necessidades. E outra, eu sou casado, né? Então, uma coisa que é em comum acordo com a minha esposa, né? Então, assim, a maioria dos dentistas que eu vejo que vem para cá são pessoas mais velhas, que já têm, Uhum. até porque por conta dessa questão do visto, né? Que o visto precisa ser elegível uma pessoa que tenha mais de 10 anos de profissão, né? Então, a pessoa tem que ter em torno aí de 30, mais de 30 anos, porque, né, se formou com 21, aí você já tá uma vida um pouco mais estruturada dentro da tua carreira, né? Então, assim, demora. Demora um pouquinho também para embalar, né, Lucas? Não é todo dentista que se forma e já vai Vai. no caminho certo. Às vezes bate um pouco a cabeça, É, trabalha aqui, trabalha ali, pega uma exatamente. prefeitura, não Assim, sei o os quê, depois que processos para engrena, dentistas né? são bem diferentes, entendeu? Existem várias possibilidades, né? Você pode vir como investidor de uma clínica, você pode vir como um associate de uma clínica, né? Mas nunca para você trabalhar como dentista. Isso que as pessoas precisam entender muito, né? Você vai trabalhar dentro daquele mercado, trabalhando dentro de algumas questões, mas você não vai ter o livre arbítrio do dentista. Então, assim, você vai os dentistas americanos amam dentistas brasileiros para trabalhar como hygienist, como DA, porque é um profissional que já sabe muita coisa. Eles deixam isso tudo até muito. Porque você tem um conhecimento Exato, maior do que supostamente você precisa ter e você vai estar fazendo uma exato. função ali, para eles Exatamente. Então, facilita assim, é tudo, né? muito. Imagina. Como realmente a Gabi está falando, o processo de dentista é muito diferente. É um processo que desenvolve de uma outra forma. Então, assim, para você vir para cá, você tem que ter as coisas muito bem definidas já no Brasil. Eu falo que, assim, né? Você tem que ter o seu consultório meio que já andando, porque se você quiser vir para cá, você consegue, como eu fiz, né? Como é a minha realidade. Então, tem algumas coisas em desenvolvimento, né? Eu vou voltar ao Brasil pontualmente para poder fazer alguns atendimentos até. Então, assim, na realidade, você tem que ter umas. O pessoal do Vamos, Brasil não precisa se com desesperar, que ainda vão te certeza. ver, né? Que eu imagino que. Ai, meu Deus! Porque se eu já quero Pois ir a San imagina, mas Diego, o pode ficar pessoal do tranquilo Brasil que está se vai sentindo chegar. órfão já. Eu acho que o que é mais consciente, eu vou deixar isso tudo muito bem, se as pessoas quiserem entrar em contato comigo pessoalmente para poder conversar sobre isso, né? A gente até tem um projeto aqui nos Estados Unidos para montar uma mentoria para os brasileiros virem para cá, né? Com muita ciência do que realmente é vir para cá para ser dentista. Vale muito a pena, né? O que eu acho que o processo vale muito a pena, tanto financeiramente como pessoalmente. Que a vivência do dentista aqui é aquilo. Trabalha, começa normalmente às 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, para em torno das 4, né? 4, 5 horas, pega o seu dinheirinho ali do dia, tem as suas coisas e, né, tá tudo certo. Mas é uma vida total para você chegar nesses caminhos, por isso que é tão escasso a quantidade de dentista que tem aqui, né? Assim, referente à quantidade de pessoas que tem. É tipo um funil, né? Exato. E Vai quando apertando, vai chega, você tem apertando para poder esses chegar, né? benefícios aí dessa questão, né? Eu realmente vim de uma outra forma, né? Eu vim com outro planejamento, vim de uma outra forma, vim de uma outra situação, mas tem muita gente que tem esse sonho e quer vir para cá. E eu acho que a gente não pode matar sonho de ninguém, a gente só tem que colocar os pés no chão das pessoas que não sabem como vir, né? Então, assim, tem muita gente que fala para mim, mas eu quero ir, dá para eu ir ano que vem? Tá. Aí tem que analisar certinho como é que vai ser a sua vivência, a sua história. Bem difícil, assim. A maioria Vai não, né? tempo, É um vai projeto mais dinheiro, né? longo, São né? coisas que a pessoa tem que saber que vai investimento. Mas do Brasil, você começando do Brasil, você não tem tanto É. esse baque, né? Porque você guarda o teu dinheiro no Brasil, você faz. Vai Não, indo, né? Vai não. Então, para fazendo. mim, Você não eu vai acho que o mais tudo de uma importante quem vez. quer vir para cá é basicamente isso, dentista, né? Venha sabendo que é um processo
que não é, o caminho das pedras não é tão simples, né? Tem pessoas que estão aqui há muitos anos já e realmente desistem de validar o diploma, porque além de ser caro, né, tem um custo muito alto. É muito difícil, as universidades são bem difíceis aqui, né? Assim, É tipo período integral, Lucas? Por exemplo, a pessoa entra na universidade esses 2 anos, ela estuda o dia inteiro ou ela tem flexibilidade? Porque se a pessoa está já nos Estados Unidos, tem o Green Card, aplica para o empréstimo do governo, consegue, tá nesses 2 anos na universidade, ela consegue trabalhar também? Tipo, não, tem é tempo durante o faculdade dia período ou tem que integral estudar o aqui. dia inteiro? E aí é por isso que eles emprestam esse custo que eu falei para vocês, entendeu? Porque aqui eles chamam de expansion lives, né? Assim, é o que você tem de custos da sua vida, né? Então, assim, além de ele faz o empréstimo estudantil não só com o custo da universidade, ele te empresta um valor para você também conseguir viver durante esse tempo, né? Ah, Você não consegue trabalhar, porque são você não 2 pode anos que você trabalhar. realmente só estuda, né? Então, assim, é realmente para quem está aqui de repente e já estudou muito no Brasil, a pessoa já não está muito disposta a passar por isso, né? Então, é muito. É muito difícil sentar e estudar. Quem nunca estudou é difícil. E quem já estudou É, muitos anos, é. a pessoa fala, "Ah, que preguiça." E dentro da minha área também, né? É Assim, uma por escolha, exemplo, né? eu faço e fazia muito estética facial no Brasil, né? Aqui no estado da Califórnia, dentista não pode fazer esse tipo de processo. Enfermeiro. Quem que faz? Pois E é, aí, mulher, vem pra eu cá. aqui Eu fazendo o te que ensino aqui, tudo que você só Lucas? faz. Então, assim, a E diferença aguarde. básica, né, é que assim, o dentista ele pode fazer tudo isso em outros estados, por exemplo, na Flórida, né, a estética facial é algo bem desenvolvido para dentista. Agora, aqui na Uhum. Califórnia, a gente tem algumas limitações referente a essa questão da estética. Então, pode-se fazer preenchimento, preenchimento não pode. Botox pode fazer para algumas questões específicas. Então, assim, tem algumas diferenças, né? Então, eu... É porque cada Tudo. estado funciona diferente aqui para tudo. Então tem que Exato. estudar bem a respeito de onde você tem intenção de morar, porque isso vai definir a sua autonomia, seu custo de vida, o estilo de vida. Tem estados que são mais É, moderninhos, tem outros que são mais exatamente. tradicionais, o clima. É tudo muito Os Estados diferente, Unidos né? é um A mundo, gente no né? Brasil, a gente tem meio que algo governando toda uma coisa unitária, né? Aqui é muito louco, parece que são países diferentes a cada estado, né? É tudo dentro do mesmo país, mas é muito diferente. Uhum. Lei imigratória, tem aqui na Califórnia é um estado muito diferente para imigrante, né? Então, assim, aqui tem algumas leis diferentes para a parte migratória, né? Assim, para imigrantes. Então, assim, as coisas são muito diferentes, né? Então, assim, o estado da Califórnia tem algumas questões referentes também, principalmente a questão de droga, né? Aqui existe uma onda de liberação de droga. Isso é uma coisa que modifica muitas vezes você tem filho, de repente, entendeu? Porque muda, né? Muda muito essas coisas. Então, Tá bem mas moderno. basicamente, dentro de um geral, é isso, né, gente? Acho que o processo é muito além de simplesmente vir para cá, tem coisas que você tem que resolver estando no Brasil, né? E eu acho muito importante você ter algo também que te salve no Brasil, né? Coisas pontuais, de repente, como um business lá no Brasil, manter um... Exato. Deixar lá uma sociedade rolando, que você tem uma renda, alguma Exatamente. coisa extra Basicamente, para até mim, se hoje, dentro estabilizar. desse momento, a minha dica e o que eu posso dizer para vocês é isso, né? Venham, porque vale muito a pena, né? Depois que você... O caminho das pedras acaba sendo mais longo, mas depois que você estabiliza, é outra vida, você tem outras oportunidades, são outras, né, situações, mas é um processo. Algumas coisinhas assim, porque tem muita gente que deseja, tem até aquele friozinho na barriga em Uhum. pensar de vir morar nos Estados Unidos, nunca botou o pé aqui e não consegue, assim, ter noção do que é. Então, você que já tem essa experiência da sua vida toda conhecendo os Estados Unidos, você está morando aqui agora, o que mais você sente de diferença Estados Unidos e Brasil? Uhum. Considerando que você tinha uma vida já muito boa no Brasil, né? Então, assim, voltando àquela coisa, Sim. não vem embora só quem tá lascado, ao contrário, Exato. quem tem noção vem correndo.
que você mais sente A de minha principal diferença? visão Conta de aí para todo diferença mundo. é o que eu vejo aqui, é muito essa questão da rotina do dia a dia, né? Do valor do dinheiro, né? O quanto o dinheiro realmente vale aqui, né? Então, você ganha US$ 1.200, por exemplo, você consegue fazer muita coisa com o dinheiro, né? Então, assim, a gente sente que trabalha e a gente consegue pagar as coisas, resolver nossa vida, guardar o dinheiro e ainda a gente não precisa se matar de trabalhar, né? Não é aquela coisa, eu preciso me matar de trabalhar para poder conseguir ter algo. Não, é uma coisa que você consegue trabalhar e você consegue viver. Então, o valor do dinheiro aqui é diferente do Brasil. Essa é a minha principal situação, que eu penso muito nisso, né? Porque no Brasil eu tinha uma condição de vida muito legal, tenho ainda, né? Mas eu trabalhava muito, né? Então a Angélica sabe que a Angélica cansou de viver. É muito alto. O preço é alto do dinheiro, né? Você precisa fazer muito. Você ficava no Exatamente. consultório, às vezes, até tarde na noite, pela demanda de trabalho, que você não queria recusar os seus Lógico. clientes amigos, Para mas também porque manter, você precisa para manter trabalhar aquilo, bastante né? para Que é fazer diferente. E a dinheiro. questão da segurança, né? Por mais que eu more num Isso. estado agora, atualmente, que é um estado um pouco mais perigoso, assim, o pessoal, né, tem muita essa percepção, a Califórnia é um pouco diferente por causa das leis, né? Os US$ 100 lá que você pode roubar até não sei quantos dólares, barará. Você já usou o seu direito? Mas mesmo assim, gente, a gente fala Ainda isso, não. mas né, eu atualmente eu moro em Downtown San Diego, né? É um local bem centralizado, né? Assim, é bem central. Tem uma quantidade de homeless um pouco maior, não é uma região de subúrbio, então não tem muita casa, né? É uma região diferente, assim. Mas mesmo assim você se sente seguro em sair na rua, qualquer horário da noite, qualquer horário do dia, com o seu celular, e você não vai ter problema. Mesmo você estando no local de homeless, entendeu? Assim, que tenha muito homeless. Porque os centros aqui dos Estados Unidos têm uma quantidade enorme de pessoas que moram na rua nesses locais. Você vê o ambiente, às vezes não é bonito, né? Você vê aquelas pessoas que no Brasil você teria, infelizmente, muito receio, mas eu creio que por uma questão que no Brasil tem muita impunidade, todo Exato. mundo se sente muita vontade em cometer crimes. Nos Estados Unidos, embora principalmente aí tá muito moderninho, Tá, mas ainda assim as pessoas sabem que tem consequência. Então, o cara pegar e fazer uma besteira, tá. atacar alguém, roubar alguém, ele sabe que ele Ele vai sabe que não é uma coisa que pagar vai por aquilo, né? passar impune, né? Então, assim, para mim, basicamente, a questão da segurança e do dinheiro, né? Que hoje é algo que mais me preocupava no Brasil, né? A gente teve uma mudança muito grande governamental, seja para bom ou para ruim, independente de qual é a visão de cada um aqui dentro dessa live. Mas a gente sabe que isso também, né, altera muito a nossa vida financeira dentro do mercado, ainda mais a gente que é empresário, que tem empresas, né, dentro do país. Mas é uma coisa que realmente precisa ser definida de acordo com o que você quer, né? Dá para você vir para cá e para não ser dentista? Dá. Só que aí o teu caminho é um pouco diferente, e aí de repente você não precisa estudar tanto, nem investir tanto, né? Você vai fazer um curso de hygienist. Esse curso de que você falou do assistente, como é o São dois nome cursos. Ou você vai que faz a ser parte de dental higiene? assistant, que você tem algumas autonomias dentro do paciente, né? Você pode tirar radiografia, pode fazer algumas coisas, só que você não pode fazer limpeza, né? Tem algumas coisas que você não pode fazer. E tem um curso de hygienist, que é como se fosse uma faculdade mesmo, é um curso bem sério, né? Mas a gente, por ser dentista, a gente também pula algumas etapas e aí você faz algumas coisas mais pontuais. Então, se a pessoa não quer estudar os 2 anos, ela tem a alternativa desses 2 outros cursos que ela poderia vir como dentista, consegue o green card a respeito a partir de ser dentista no Brasil, vem, faz esse curso que vai estudar menos, mas vai ainda assim tem uma condição de vida Mas boa, ganha não bem. vai ganhar igual o Hoje um dentista, mas hygienist aqui consegue ganha em viver torno de bem. US$ 7.000, mais ou menos. Um hygienist. Ganha bem. E dá para viver ok com esse salário. Bem, Dá pra... ótimo. Exatamente. mil Assim, dólares é é a muito média, bom, né, ainda que esteja salarial. na Califórnia. Aqui é muito pago por hora, né? Então as pessoas são pagas por hora aqui. Hoje a média salarial de um hygienist é em torno de US$ 30 a US$ 40, podendo ser até 50, dependendo da clínica, né? E a média de um dental assistant hoje aqui gira em torno de mais ou menos uns US$ 22, US$ 24 aqui na Califórnia, que tem um imposto, que tem um salário mais alto, um salário mínimo mais alto, né? O salário mínimo da Califórnia são US$ 18, mas a média salarial realmente desce de 18 a US$ 20, US$ 24 por hora, né? Então a diferença é isso aí. Assim, profissionais da área da saúde têm muito desenvolvimento realmente com essa questão de ganho, né? Aqui se ganha muito mais, é tudo muito diferente aqui. Ah, eu adorei. Eu vou Pode deixar deixar. na descrição do vídeo o seu Instagram.
Eu tenho certeza que isso foi, esse nosso bate-papo foi tipo uma semente. Tem muita coisa que quem realmente quer fazer o processo precisa saber, né? Então é uma semente para dizer que é possível, que para isso precisa de um planejamento muito estruturado, um esforço de estudo, a pessoa precisa se dedicar, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, mas depois que você começa a colher os frutos, é muito bom. Então, vai muito do que a pessoa quer para a vida dela, né, Lucas? Se o cara tá com 40, 45, 50, não importa se essa mudança vai demorar 5 anos para ser efetivada, vamos supor, com 2 anos da universidade, com tudo. Mas depois disso, ele vai ter uma profissão aqui que vai ganhar muita grana, não quer trabalhar muito, trabalha 2 vezes por semana. Vai viver. Aqui você consegue viver. Não é? Eu acho que essa é a diferença do Brasil para cá. Aqui você tem a possibilidade de viver, né? Os primeiros dias é mais difícil quando você chega, né? Você pensa de outra forma, né? Fala, puxa, né? Eu que, por exemplo, ainda volto ao Brasil, mesmo assim ainda fico com esse sentimento, né? De, nossa, meu Deus, a gente chora, a gente sente falta da família, né? A gente faz tudo isso. Mas depois a gente entende o propósito num geral, né? Por mais que você fique aqui por um período, depois você volte ao Brasil, você vai, né? Qualquer situação, mas você ainda tem isso muito enraizado, né? E a gente tem muito a cultura no Brasil de que as pessoas que estão aqui são pessoas que vieram, é só ilegal, não dá para ser de outro jeito. E quando você vem para cá, você vê que na verdade o que eles mais querem é que você venha para cá legalmente, entendeu? O respeito. E o respeito, muito, né, Lucas, que as pessoas têm para os profissionais. Isso é muito lindo de ver, né? O entendimento da importância daquele profissional na sociedade. Eu vejo isso todo dia, como as pessoas têm um olhar diferente para nós enfermeiros aqui, o respeito do que a gente tem no Brasil. Então, isso também faz muito bem. Você ser respeitado pela profissão que você escolheu fazer, ser valorizado financeiramente pelo seu trabalho, você sair na rua em paz, ter acesso a comprar as coisas que você quer sem ter que se matar ou ficar parcelando em milhões de vezes, né? Você pode viajar aqui dentro, só de viajar aqui dentro dos Estados Unidos, infinitas possibilidades. O euro e o dólar estão ali, ó, então dá para esticar para onde quiser. Meio que você passa para um outro nível de vida, no sentido de acesso, né? Eu também. Então, eu super recomendo. Se a pessoa perguntar para mim, não tem chance de eu falar não vem. Venham, mas na nossa área, quem é dentista, venham consciente, gente, entendeu? Tenha muito isso na cabeça, que eu tô aqui para ajudar quem precisar, do jeito que quiser, tô com vocês. Mas tem que ter essa conscientização de que realmente as coisas são meio diferentes, né? A gente consegue sim, mas é um processo. Eu costumo dizer que ninguém tropeça em pedra de diamante na rua, né? Se você quer algo valioso, você precisa fazer por onde, você precisa ir atrás, você precisa garimpar isso. Então, ser um profissional imigrante nos Estados Unidos vai te trazer um sacrifício, mas depois, eu acho que meu essa amigo, questão do dinheiro é onde a pessoa tem que mais se estruturar, né? Então, por exemplo, como que vai fazer para vir, quanto de dinheiro que você vai trazer, eu posso dar uma base também, né? Como que manda o dinheiro para lá, eu tive todo esse problema aí que agora que eu tô conseguindo resolver, mas como que manda, como que traz, como é que é, né? Porque aqui é tudo muito diferente, então assim, a gente vai, eu acho que essas são as principais situações que você tem que padronizar. Como você vem para cá. E você vai começar a fazer lives a partir desses assuntos para ir criando as pessoas não passarem exatamente o que eu passei, né? Porque a gente também passou repertório de informação. Né? Principalmente essa questão do dinheiro. Acho que isso ficou muito enraizado para mim do dinheiro, porque eu tive vários perrenguinhos aqui e ali para poder resolver algumas coisas, né? Então, assim, isso foi uma coisa que agora que você está há um tempo, que você consegue já mais ajustar melhor, aí você consegue ter algumas mudanças mais expressivas. Mas gente, para mim é isso, né? Eu quero agradecer a Angélica aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse processo, que é um processo tão longo, mas um processo tão gratificante na minha vida, né? Que vem sendo, que foi todo esse período. Agradecer a tua amizade, agradecer a tua preferência em atendimento comigo, que a gente sempre teve isso muito em conjunto, né? Foi assim, a Angélica e o marido dela são meus amigos da vida, entendeu? Consegui. Eu amava. Era a sessão de harmonização e terapia. E diversão, era um kit.
Você é muito querido, não tem como não amar você, a Bia, enfim. É, Pra gente era uma alegria. Quando que tem consulta? É sempre bom. mando sim. Foi muito bom ter você aqui. Manda um beijão pra Bia. Você sabe o quão felizes a gente tá de poder ver o sonho de vocês se realizando, né? Esse projeto que começa pequeno, inseguro. Será Também que te vai amo, amigão. rolar? Olha o Eliel falando aí, te amo, meu amigo. Será que isso vai dar certo? E aí, aos pouquinhos, você vai enxergando as possibilidades e ver vocês aqui hoje começando uma vida nova é muito especial. E é muito bom poder mostrar para as pessoas essa oportunidade, né? Deu uma travadinha no Lucas. Eu vou deixar como chama? O Instagram dele, o arroba dele, para que todos vocês possam segui-lo. Ele conta os perrengues do dia a dia. Ixi, travou geral. Ele conta os perrengues do dia a dia, a vida deles, é muito legal. O Lucas é muito leve, divertido, uma pessoa que a gente aprendeu a amar. Ué, caiu de vez? Ele caiu. Deixa eu de novo aqui, para me despedir do jeito que tem que ser. Aqui, já chamei. Então, vocês sigam lá e quem for dentista e se sentiu aí animado com essa possibilidade, se você conhece um dentista, manda o link da live também, porque às vezes a pessoa não tem esse projeto simplesmente porque não conhece. Então, o meu papel aqui é trazer essa esperança para os enfermeiros e tem sido muito lindo, porque todo dia eu recebo mensagem de alguém que passou na prova, que o processo foi aprovado, tem gente chegando aqui toda hora com green card na mão. Então, poder trazer essa esperança também para enfermeiros. Eu não conhecia esse processo, foi através do Lucas, e mostrar é muito, muito especial. Eu acho que ele caiu de vez aqui, não estou conseguindo chamar de volta. Eu vou pedir para ele gravar uma despedida para vocês, eu boto aqui nos stories. Muito obrigada a todos que entraram. Eu vou deixar a live salva por algum tempo aqui no Instagram, mas eu estou reformulando o YouTube, porque o YouTube tá dando que o Lucas tá unable to join, então não vai rolar chamar ele, mas eu vou pedir para ele gravar uma despedida. Então eu tô animando lá o YouTube, porque o YouTube alcança mais gente. Quando você faz uma busca no Google sobre algum assunto, o Google entrega as coisas do YouTube e do Instagram fica mais fechado. Como o nosso foco é disseminar para o mundo as oportunidades que a gente tem, eu vou colocar as coisas no YouTube de novo. Então, muitíssimo obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Se você é enfermeira e quer fazer workshop, o workshop está aqui, eu estou trabalhando nele. Vai acontecer nos próximos dias. Muito obrigada, vocês tenham aí uma ótima semana.